Olá pessoal, tudo bem? Tendo em vista a suspensão das aulas presenciais pelo Centro Paula Souza, tentando atender aí a demanda de contenção, né, do coronavírus no Brasil, no estado de São Paulo e tudo mais, estou montando uma videoaula para vocês aqui para darmos sequência no conteúdo que vimos nas últimas aulas sobre sistemas operacionais, tá? Bom, então vamos lá. A última aula, só recordando um pouquinho, nós discutimos comunicação entre processos, né, que é uma forma onde dois ou mais processos podem trocar informações. E aí nós vimos que temos dois fatores, né? Podemos realizar essa troca de informações de duas formas. Uma é passagem por mensagem, tá? Que isso aí ficaria a cargo do sistema operacional, trabalhar com a questão das trocas de mensagem entre os processos, e a outra era através de memória compartilhada, que aí ficaria a cargo do desenvolvedor dizer, né, quais seriam as regras e quais as permissões de quando poderiam realizar as trocas de informações, tá certo? Aí nós, só relembrando, né, nós discutimos que quando eu trabalho com o processo de memória compartilhada, eu tenho diversos problemas, principalmente em quesito de consistência de dados, tá? E aí foi quando nós discutimos as questões relacionadas à exclusão mútua, condições de corrida, né? E tudo mais em relação aos problemas que teríamos juntamente com a comunicação IPC aí, através de memória compartilhada. Dentro dos aspectos principais, nós discutimos a questão da exclusão mútua, né, que era um dos principais recursos para evitarmos problemas com memórias compartilhadas, né, entre processos. E aí, dentro dos quesitos de exclusão mútua, uma das características dela é permitir que apenas um processo utilize aquela área de memória por vez, tá? Por vez, e dentro desse aspecto definir quem, quando e como poderá acessar essas memórias, né? Então, dentro da questão de exclusão mútua, nós discutimos exclusão mútua com espera ociosa. O que é exclusão mútua com espera ociosa? Quando um processo A assume aquela posição de memória como sendo dele, tá? Que ele entrou no processamento, requisitou aquela posição de memória, tá certo? O processo B que deseja acessar aquela requisição de memória, ele vai ficar aguardando, ele entra na CPU, gasta tempo de CPU sem fazer nada e sai, até que o processo A libere aquela memória compartilhada para que o processo B consiga, né, entrar e realizar o trabalho dele, tá? Pessoal, a exclusão mútua com espera ociosa, ela tem diversos problemas e diversos algoritmos, né? Nós já vimos os algoritmos com espera ociosa, tá? E esses algoritmos, se a gente analisar dentro dos pontos positivos e negativos, todos eles têm o mesmo ponto negativo, que é o processo ficar aguardando dentro da CPU sem realizar operação nenhuma. Isso é um custo altíssimo, porque a CPU, tanto na questão de hardware quanto de SO, ela tem que ser otimizada para ficar o menor tempo possível ociosa. E quando um processo desse entra na CPU e não faz nada, ele está fazendo com que a CPU fique ociosa, tá certo? Então, por conta disso, nós temos os próximos algoritmos, que é o que nós iremos discutir hoje, que são os algoritmos sem espera ociosa, tá? Então, um dos primeiros algoritmos que nós analisaremos é o famoso Sleep Wake Up, tá? A proposta da metodologia de teste em setting lock, apesar de funcionais, ela apresenta o defeito de precisar de espera ociosa. Então, só relembrando, né? A metodologia TSL é aquela que eu crio uma instruçãozinha de hardware que no momento que eu vou testar a variável lock, que seria uma variável de trava, né, o teste e a atribuição da variável lock, que seria o set, né, para um processo são operações indivisíveis. O que é isso? Operações indivisíveis.
A operação de testar e setar a variável para um processo, ela tem que ser concluída dentro daquele ciclo de processador. Ou seja, se o meu processo entrou no modo teste em set, tá? Esse processo não sai da CPU enquanto não terminar. Ah, Gia, mas estourou o quantum dele. Ok, o quantum é definido para que o processo saia, mas antes do processo sair, ele precisa terminar a operação que ele está executando. Tá? Então, quando eu tenho o teste set, eu vou estar trabalhando com essa instrução, essa prerrogativa que enquanto não testar e setar para o processo, eu não saio da minha CPU. Isso é uma ótima solução, só que ainda ela tem um defeito de ter espera ociosa, tá? Bom, tirando o teste em set, voltando para o Sleep and Wake Up, né? Uma boa solução seria criar duas ações atômicas. Quando a gente fala ações atômicas, é ações que não podem ser divididas, tá? O que é divididas? Comecei a fazer uma ação na CPU, essa ação vai ter que ser finalizada, tá? Bom, uma boa solução é criar ações atômicas chamadas de Sleep Wake Up. A chamada Sleep bloqueia o processo em execução e a chamada Wake Up ativa o processo que estava bloqueado. Então nós temos aí duas chamadas, né? As quais, se eu sou o processo A, eu chamei Sleep e eu vou dormir, né? E aí eu só posso ser acordado por outro processo. O que é o dormir, né? Dentro do Sleep Wake Up, que é um processo sem espera ociosa. Quando eu dou sleep num processo, eu vou fazer com que esse processo saia da minha fila da CPU. Eu vou gravar todos os estados, né, da minha thread que está ali no momento da execução. Vou gravar os estados no meu processo, na minha memória RAM, e esse processo vai ficar no modo aguardando lá na memória RAM. Tá? Ele vai ficar em modo sleep. Tá? Só relembrando lá dos estados do meu processo, relembrando que quando um processo precisa de um I/O, ele é retirado da CPU e ele fica aguardando, né? No nosso caso aqui, ele ficaria em sleep na memória RAM. O que isso quer dizer? Ele sai da fila de processamento. Então eu não vou ter um processo entrando na CPU e gastando tempo sem fazer nada. Então isso já é um ponto positivo do algoritmo Sleep Wake Up, tá? A solução criada de Sleep Wake Up foi para determinar a solução de um problema chamado problema produtor e consumidor. Dêem uma olhadinha aqui. Vocês têm um slide aí, eu deixei disponível o slide para vocês aí no Classroom, tá? Que foi a plataforma que o pessoal pediu para adotar. A partir do momento que retornarmos às nossas atividades, a gente volta lá para o Moodle, lá para o nosso Gnome lá, tá? Mas por enquanto eu tenho que acatar aí a ferramenta adotada pela unidade, tá certo? Então se vocês olharem a brincadeira do produtor e consumidor, eu tenho um buffer de 100 posições, tá? O que esse buffer vai fazer? Eu tenho um algoritmo que produz e um algoritmo que consome. Eles estão juntos aí, mas eles são processos ou threads separadas, tá? Na verdade, são threads do mesmo processo. Uma thread para produzir, uma thread para consumir. E aí eles ficam num loop infinito. Por que nesse loop infinito? Porque eles nunca vão sair. Enquanto um produz, o outro consome. E aí nós temos uma brincadeira, né? O produtor vai produzir um item, que é o item, né? Vai gerar alguma coisa. E eu vou adicionar esse cara no meu contador. O que é adicionar no meu contador? Olha só. Produzir o item, aí eu vou ver se o meu buffer está cheio, tá? Ó, meu contador, se o meu contador count for igual a n, ou seja, meu buffer está cheio, eu vou pôr esse produtor para dormir, tá? Olha que legal, eu coloquei o produtor para dormir, mas eu não perdi o produto que eu já produzi, tá? O item ali é o produto produzido. Então eu seguro ele e eu vou dormir. Ó, eu produzi, mas eu não consigo pôr no meu buffer porque meu buffer está cheio. Vou dormir. Tá? Ok, sem problema nenhum. Aí eu tenho o consumidor. O consumidor faz o contrário. Se ele olhar que o contador dele, que é a variável compartilhada, ó, o count é o cara que é compartilhado entre o produtor e o consumidor. É o nosso IPC, né? Nossa variável compartilhada.
tá? O consumidor, se ele vê que o contador está zerado, ele dorme. Eu vou consumir o quê? Eu não tenho nada no meu buffer para consumir, tá? Caso isso seja falso, né? Vamos assumir que o meu buffer está cheio. Por quê? O meu produtor produziu um item e pus para dormir, nem continuei. Isso quer dizer que meu buffer está cheio. Se meu buffer está cheio, o consumidor pode consumir, né? Ó, count é diferente de zero. Então, eu vou remover um item do buffer, ó, e vou diminuir meu contador. Tá certo? Então, o que é remover o item do buffer? Eu vou lá, vou tirar um item, consumir um item, não me interessa o que seja e onde se encontre esse item, né? É uma subritina genérica. Mas aí eu chego lá e diminuo né, o meu buffer. Então lá, decresça de contador de itens do buffer. Ok, consumi tá tudo certo. E aí eu verifico, né? O meu contador tá cheio, é igual a n-1. Porque n-1, né? Se eu vou produzir a partir de 0 até 99. Se eu tiver com 99, eu posso acordar o produtor. Estava com 100. 100 menos 1, 99. Opa, meu produtor estava dormindo, acorda ele. Então dou um wake up aqui. A hora que eu dou um wake up, eu não volto a produzir tudo de novo. Eu estava aqui, ó, nesse sleep, eu vou para a linha de baixo, né? Eu continuo. Quando eu dou sleep, eu não finalizo a execução minha. Eu simplesmente saio naquele momento. E depois eu volto e continuo de onde eu parei, tá? Então, a partir desse momento, eu insiro no buffer um novo cara, ponho o contador para mais e aí eu verifico, ó, o meu contador é igual a 1. Ah, meu contador aqui está dando 100. Ok, eu posso acordar, né, o meu consumidor. Então eu fico trocando aí. Na verdade, o que acontece? Cada um dos códigos, produtores e consumidores, eles têm o poder de dormir, né? Só que a partir do momento que ele dormiu, somente o outro vai conseguir acordar, né? Então, se vocês olharem aí, é uma situação meio que paralela, até meio chatinha de bater o olho e entender, mas é super simples, né? Enquanto eu tenho alguém produzindo, eu tenho alguém consumindo. Se algum desses caras pararem, o outro tem que startar, tá? Senão eu vou ter um problema grande dentro desse aspecto, tá? Aproveitando essas diretivas, isso que nós estamos discutindo, né, eu gostaria de propor a vocês aí um pensamento rapidinho, né? Quais seriam os problemas que a gente poderia encontrar dentro desse Sleep Wake Up, né? Ele é uma solução ótima? Não, para variar aquilo que eu já comentei com vocês, nós temos soluções plausíveis, ou seja, né, são soluções que ajudam o sistema, a parte computacional, mas nem todas são 100%, né? A ocorrência aí pode acontecer aí de travar ou de dar algum pau, a gente já viu aí o sistema travando, né? Pode ser por conta disso ou não, a gente não consegue enxergar, o SO não dá esse poder pra gente, mas nós não temos a solução perfeita, e sim soluções boas, tá? Bom, deixei um pouquinho vocês pensarem aí, né, um tempinho aí, imaginando, né, todo o código que eu mostrar para vocês, todo algoritmo, toda possível solução, a gente vai fazer essa pergunta, o que tem de bom, o que tem de ruim. Bom, primeiro, a parte boa aqui, né, é que eu consigo, esse cara ali não é espera ociosa, então isso quer dizer que eu vou conseguir, né, quando eu colocar alguém para dormir, esse alguém vai sair da minha fila de execução. Isso é ótimo, ótimo demais, tá? Porém, eu tenho um problema. Primeiro problema é que se um desses caras travar, né, vai chegar um ponto que alguém vai dormir. Então vamos brincar o seguinte: travou o consumidor. O produtor vai produzir isso até encher o buffer. Encher o buffer, o que vai acontecer com o produtor? Ele vai entrar em sleep. Se ele entrou em sleep, né, quem vai acordar ele? Ele não vai acordar nunca mais. E o buffer não vai se esvaziar, tá? Eu vou encher, vai ficar com 100, ninguém vai consumir. Beleza, estou com o estoque cheio, não preciso produzir, tá? Então isso é um problema, tá? Eu ter que permitir com que outro cara me acorde, né? Tem que ter alguém como despertador. Da mesma forma o consumidor, se o produtor travar,
O consumidor vai consumir tudo até zerar. Zerou, ele entra em sleep. Como que ele volta? Ele não volta. Tá? Então isso é um problema. Outro problema é se tivéssemos aí 3 caras. Se eu tiver 3 caras, eu já não consigo mais gerenciar a brincadeira de sleep wake up. Né? Fica muito difícil fazer a gerência disso. Tá? Então, ó, se a gente analisar o texto aqui, o grande problema desse algoritmo é que se o processo que está rodando travar, outro processo nunca será acordado. Uma possível solução é adicionar um bit de espera para acordar, né? Um bit de espera para acordar que guarda as chamadas de wake up acumuladas. O que, que é isso? Se vocês olharem aqui em cima, ó, vocês vão perceber que quando esse cara está rodando, ele vai dar um wake up no consumer aqui, né? Não estou em 100, mas também não estou em 0. Vamos supor aqui que o meu count esteja com valor 10. Valor 10, tanto o consumidor está ativo quanto o produtor. Tá? Os dois estão ativos ao mesmo tempo. Se eu rodar uma vez o produtor, 10, ele produziu um item, é 10, não vai entrar em sleep. Vou adicionar esse item no buffer e vou passar para 11. Da mesma forma que eu passei para 11, né? Eu vou lá ver, o count é igual a 1? Não. Então eu não vou dar o wake up. Que acontece aqui também, tá? Uma forma de contornar esse problema é o seguinte, eu deixar dar o wake up quando eu tiro esse if daqui e esse if daqui e deixo ele tentar dar o wake up no produtor e no consumidor automaticamente. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que, né, eu fique tentando dar wake up mesmo que o cara esteja acordado. Ok. Possível solução aqui embaixo, né, criar um bit para guardar wake ups acumuladas. O que seriam wake ups acumuladas? O meu produtor e o meu consumidor estão funcionando, tá? E aí o meu produtor gera um wake up para o consumidor e ele está acordado. Eu crio um bit de wake up e seto esse bit para 1, ou seja, tem um wake up aí do consumidor ativo, da mesma forma que eu vou ter um wake up do produtor. Se um desses dois caras travarem, o que eu faço? Simplesmente eu uso esse bit para acordar o outro, tá? Mas isso é temporário, porque vai chegar uma hora que os dois, né, se travar um desses dois elementos, o outro vai acabar travando por tabela, tá certo? Então, assim, é apenas uma solução paliativa. Olha lá, ó, quando um sinal de wake up é enviado a um processo, esse processo está acordado, o bit de espera é ligado. Depois, quando um processo tenta dormir, se o bit de espera está ligado, ele será desligado, né? Ligado e desligado é 0 e 1. E o processo continuará acordado, tá? O problema é que esse bit de espera não resolve quando existem 3 ou mais processos. Na verdade, esse Sleep Wake Up ele vai funcionar apenas para 2 processos, tá? É uma solução boa? Boa, mas quando eu tenho 2 processos em compartilhamento. Se eu tiver mais, não funciona. Uma outra ideia, né, é trabalharmos com semáforos, né? O que seria o semáforo aí? É um algoritmo criado por Dijkstra, né, em 1965. Esse cara aí é o cara que também criou o famoso caminhos mínimos, tá? Lá de percorrer árvore, grafo e tudo mais, tá? É um matemático bem famoso. Ele trabalha de forma semelhante a Sleep Wake Up com bit de espera, né? A diferença, né, é que ele implementa primitivas como up e down em contrapartida a Sleep Wake Up. Então, wake up, sleep down, né? Associadas a uma variável inteira que acumula bits de acordar, de ups. Variável inteira porque ele não vai trabalhar com 0 e 1. Ele vai trabalhar tudo que acumular de up, toda no up. O cara está acordado, acumula. Tá? Quando um processo solicita um down, caso o semáforo esteja positivo, ele continua acordado. Caso seja 0, ele entra em down. Então, essa variável inteira aí, né, é o quanto que o meu semáforo está positivo ou não. Quando um processo termina a sua região crítica, ele envia um up para o semáforo e incrementa o valor dele. Que é isso? Vou entrar no semáforo, eu tenho que consumir um up,
né? Tenho lá o valor de ups. Se tiver valor positivo, eu consigo entrar. Se tiver zerado, eu não consigo. Na verdade, é muito semelhante. A diferença é que aí a minha estrutura, tá? Olha lá, a principal diferença é que todas as operações com semáforo são atômicas e indivisíveis, isto é, verificar o valor, alterá-lo e possivelmente dormir são executadas todas de uma vez. Lá no Sleep Wake Up não, eu deixo por conta dos processos. Aqui não é um processo colocando o outro em wake up, eu tenho uma estrutura isolada que vai falar, olha, se acorda, você dorme, se acorda, você dorme. Na verdade não é você acorda e você dorme, né? Eu quero entrar na minha região crítica, eu consulto o semáforo está zerado. Eu não posso entrar porque tem alguém na região crítica, tá? Então eu entro em down, eu ponho eu sozinho, o próprio semáforo manda eu entrar em down, morri. Né? Tô em down, o semáforo ficou positivo, ele joga para mim um up e faz eu acordar. Então eu tenho uma estrutura separada fazendo isso, tá? Então lá, são operações atômicas, né? Indivisíveis. Isto é, verificar o valor, alterar, são executadas todas de uma vez. Sendo assim, nenhum outro processo pode ter acesso ao semáforo até que a operação seja finalizada. Auxilia na sincronização dos processos, escolhendo aleatoriamente os processos bloqueados pelo down. Então vamos supor que o meu semáforo é uma estrutura compartilhada, que aí os processos que estão tentando acessar a minha região crítica, né, mais de 2 processos, tentam solicitar uma posição do semáforo. O primeiro que chegou tem a posição dele, entrou na região crítica. Todos os outros que chegaram depois vão receber aí uma negativa e vão entrar em down. Assim que o primeiro processo liberar a região crítica, o semáforo sorteia aí quem está em down para entrar na sua região crítica, tá? Saindo da parte de processo, a gente tem o conceito de mutexes, né? Quando não há necessidade da contagem existente no semáforo, é utilizada uma versão mais simples do algoritmo chamado mutex. Mutex é de mutual exclusion, exclusão mútua, né? Os mutex são adequados para o gerenciamento de exclusão mútua de alguns recursos ou parte do código compartilhado. São fáceis de implementar e eficientes. O mutex é uma variável que pode estar em 2 estados, impedido ou desimpedido. Consequentemente, ele precisa apenas de um bit para controle. Pessoal, isso aqui entra no contexto de variável compartilhada, só que o mutex eu vou estar transferindo isso para o SO. Não é mais uma variável compartilhada entre 2 elementos, 2 processos, tá? Então aí o SO consegue controlar melhor. É a mesma coisa que a variável compartilhada lá de lock, tá? Só que aqui no nosso caso nós não temos o contexto, né? Como se diz? Nós não temos o contexto da espera ociosa, tá certo? Lá, eles trabalham com diretivas lock e lock, podendo utilizar TSL para a criação de suas ações atômicas. Reparem, esse código aqui é um código assembly. O que isso quer dizer? Olha aqui, eu estou usando a diretiva TSL da espera ociosa aqui no mutex. Por quê? Eu vou falar que é indivisível, né? Vou testar e setar a variável mutex com o valor que está no meu registrador. Olha lá, copia mutex para o registrador e atribui a ele o valor 1. Copiou o mutex e setou o valor 1, ele é o TSL. Então, isso já me ajuda bastante. Por quê? Eu estou brincando de TSL juntamente com o código do mutex para tentar garantir aí o funcionamento da minha região compartilhada. Tá? E aí a questão dos monitores. O monitor é um conjunto de procedimentos, variáveis e estruturas de dados, todas agrupadas em um módulo especial. Nessa estrutura, apenas um processo pode estar ativo dentro do monitor em um instante. Os processos podem chamar rotinas de um monitor, mas não podem ter acesso direto às estruturas de dados. Devido ao fato dos monitores serem uma construção de linguagem de programação, e portanto os compiladores sabem que eles são especiais, por isso tratam de formas especiais. Aqui é uma implementação do SO. Né? Eu crio um programa chamado monitor, que todo processo que quer compartilhar vai fazer uma locação. Né? Imaginem vocês que o monitor é uma variável, eu vou criar uma variável do tipo monitor no meu programa e vou chamar.
Se esse monitor estiver disponível para o meu processo, eu assumo o controle normal. Se ele não estiver, o meu código entra em espera, né? Aqui é uma solução de mais alto nível, tá? Também gerenciada completamente pelo SO. Pessoal, aí só um complementozinho, né? Comunicação via troca de mensagens, que a gente havia dito lá atrás no processo anterior, é compartilhamento de área de memória, aqui compartilhamento por troca de mensagens, né? Só um complemento para a gente fechar esse aspecto aí dos processos, né? Então é um método de comunicação entre processos que usa mensagens através de primitivas send e receive. Principal vantagem sobre os outros métodos é que esse sistema é construído em cima do SO, ou seja, System Calls, fazendo que com todo o controle fica por conta do SO. Aquilo que nós já discutimos anteriormente, né? Troca de mensagens é muito mais simples e muito mais fácil, porque o SO cria, né, um sistema de mensageria, a gente chamava isso antigamente de black box, hoje é chamado de mensageria mesmo, tá? E aí ele faz fila, ele constrói filas, ele redireciona, ele endereça e faz todo o processo de comunicação, de envio de dados. Uma parte legal de comunicação via troca de mensagens é que, por exemplo, né, no compartilhamento de memória, eu tenho o mesmo processo com duas threads ou subprocessos, processos filhos, se comunicando numa área de memória. Então eu fico com isso restrito. Quando eu tenho mensagens, eu posso enviar a mensagem de um processo completamente distinto do outro. Como assim? Né? Posso pegar uma aplicação feita por mim, em Python, em qualquer outra coisa, e posso mandar uma mensagem, né, para o Firefox. Por compartilhamento de memória, isso não é possível, até por questões de segurança. Mas por troca de mensagens, isso é. Tá? Tanto que uma brincadeira hoje em dia de troca de mensagens entre clientes e servidores, trabalhamos, né? Se vocês pegarem aí aplicações web, nós temos uma separação muito grande, que seria a parte back-end da front-end. Front-end é a minha parte visual, né? Que eu posso fazer em qualquer linguagem. E o back-end é uma parte isolada, então eles se comunicam. Hoje eu não tenho uma única aplicação, hoje eu tenho uma aplicação separada, tá? E aí, o que eu faço? Eu consigo enviar dados de uma para outra, de uma parte do front para o back-end, no meu formato, né? Consigo fazer a transmissão via formatos conhecidos, XML. Posso trabalhar com diversos formatos aí de comunicação entre front-end e back-end. Isso aí seria considerado como transmissão de mensagens, tá? Posso trabalhar com isso sem maiores dores de cabeça, tá certo? Bom, pessoal, então a gente termina aqui essa parte de troca, né, de mensagens, e aí a gente vai entrar no próximo aspecto, que seria o aspecto de travamento, de deadlock, caso a gente não consiga realizar esses compartilhamentos. Não só de memória, mas compartilhamentos entre dispositivos. Tá certo? Bom, pessoal, eu finalizo aqui a aula de hoje. Vou deixar um material para vocês, um questionáriozinho para vocês estudarem, né? Responderem para mim. E a gente valida a nossa aula através desse aspecto. Tá certo? Obrigado, bom fim de semana a todos e até mais.